Existe uma pergunta que poucas pessoas têm coragem de fazer para si mesmas, e talvez ela explique por que tantos relacionamentos se desgastam, porque algumas pessoas passam a nos desrespeitar com o tempo e porque, em silêncio, tanta gente se sente emocionalmente exausta sem entender exatamente o motivo. O problema é que quase ninguém percebe isso enquanto está acontecendo. Tudo começa de forma sutil, numa resposta imediata, numa justificativa desnecessária, num medo constante de desagradar, numa tentativa silenciosa de manter a paz o tempo inteiro. E quanto mais uma pessoa tenta evitar conflitos, mais ela acaba ensinando os outros a ultrapassarem seus limites sem consequência alguma. O mais curioso é que a mudança não começa quando você aprende a falar mais, ela começa quando você para de responder da mesma forma de sempre. Porque a maneira como você reage ao comportamento das pessoas cria, sem perceber, o tipo de tratamento que elas acreditam poder ter com você. E é exatamente sobre isso que vamos falar hoje. Neste vídeo, você vai entender por que algumas pessoas mudam completamente quando percebem que não conseguem mais controlar suas emoções, sua atenção ou suas reações automáticas. Você vai descobrir os padrões psicológicos por trás do respeito, da manipulação silenciosa, da dependência emocional e do comportamento social que faz tantas pessoas perderem o próprio valor tentando ser aceitas. E talvez, pela primeira vez, você perceba que o problema nunca foi ser bom demais, mas sim responder da maneira errada para pessoas que aprenderam a se beneficiar disso. Então fique até o final, porque uma pequena mudança na forma como você reage pode alterar completamente a maneira como o mundo passa a tratar você. Antes de continuar, comenta uma única palavra que descreva como você está se sentindo agora. Sem pensar muito, apenas escreva o que vier à mente. Pode parecer algo simples, mas muitas vezes a forma como nos sentimos revela mais sobre nossa vida do que aquilo que conseguimos explicar. E se esse vídeo fizer sentido para você em algum momento, deixe seu like e se inscreva no canal para continuar acompanhando conteúdos que ajudam a entender melhor o comportamento humano e as relações ao nosso redor. Tem uma cena que acontece todos os dias na vida de muita gente, mas quase ninguém percebe o que ela realmente significa. A pessoa recebe uma mensagem atravessada, lê aquilo com o coração apertado, pensa em esperar um pouco, mas responde na hora. Não porque queria, porque sentiu medo do silêncio que poderia vir depois. E talvez a parte mais estranha disso tudo seja perceber que algumas pessoas vivem em função da reação dos outros sem nunca admitir isso nem para si mesmas. Elas acordam já olhando o celular, releem conversas antigas, mudam o jeito de falar dependendo da pessoa. Pedem desculpas por coisas pequenas. Tentam manter tudo em equilíbrio o tempo inteiro, como alguém segurando um copo cheio até a borda sem deixar cair uma gota. Só que viver assim cansa. E cansa num nível que não aparece no corpo primeiro, aparece na mente. Porque chega uma hora em que a pessoa percebe que está sempre disponível para os outros, mas quase nunca sente que alguém realmente está disponível para ela. E aí vem aquela pergunta silenciosa que muita gente tenta ignorar. Porque eu sempre pareço me importar mais. O problema é que ninguém ensina isso pra gente de forma clara. Ninguém fala que a maneira como você reage às pessoas molda o jeito como elas passam a enxergar você. E não, isso não significa virar frio, distante ou arrogante. O ponto é outro. É entender que excesso de disponibilidade emocional, quando vira padrão, faz muita gente parar de valorizar sua presença sem perceber. E isso aparece nas pequenas coisas do cotidiano. Na amizade onde só você procura. Na relação onde só você tenta resolver tudo. Na conversa em que você escreve textos enormes enquanto o outro responde com 2 palavras secas. E mesmo percebendo isso, você continua insistindo porque acredita que, se demonstrar mais carinho, mais atenção, mais paciência, uma hora a pessoa vai perceber seu valor. Só que muitas vezes acontece exatamente o contrário. Porque o cérebro humano se acostuma rápido com aquilo que se torna garantido. É igual ao barulho de um ventilador ligado há horas. No começo você percebe. Depois, esquece que ele está ali. Algumas pessoas fazem isso com afeto, com presença, com atenção. E talvez seja por isso que tanta gente boa anda emocionalmente esgotada hoje em dia. Elas foram ensinadas que amar é suportar tudo, que maturidade é entender sempre, que ser uma boa pessoa significa nunca decepcionar ninguém. Mas existe uma diferença enorme entre ser gentil e viver emocionalmente disponível para qualquer migalha de atenção. E é aqui que muita gente começa a sentir um desconforto estranho quando muda o próprio comportamento. Porque no momento em que você para de responder imediatamente, no momento em que para de correr atrás toda vez, certas pessoas começam a agir diferente quase que instantaneamente.
É aí que vem o choque. Porque você descobre que algumas relações estavam funcionando não por conexão real, mas por costume. Pela certeza de que você sempre estaria ali independente de como fosse tratado. E isso mexe profundamente com quem nunca percebeu o próprio padrão emocional antes. Tem gente que sente culpa só por não responder rápido. Tem gente que entra em ansiedade quando decide se afastar um pouco. Como se colocar limites fosse um ato de egoísmo. Mas pensa comigo, por que você se sente mal por se preservar, mas não se sente estranho quando alguém te procura só por conveniência? Por que você se cobra tanto para manter vínculos que claramente sobrevivem apenas pelo esforço de um lado? Essas perguntas incomodam porque elas mexem numa ferida muito mais profunda do que parece. A necessidade de ser aceito, de não ser abandonado, de sentir que é importante para alguém. E quando uma pessoa carrega isso dentro dela, começa a responder não da forma que realmente gostaria, mas da forma que acredita que vai manter as pessoas por perto. Só que existe uma consequência silenciosa nisso que quase ninguém percebe até ser tarde demais. Existe uma coisa meio desconfortável de aceitar sobre as relações humanas. As pessoas observam seus limites o tempo inteiro, mesmo quando você acha que ninguém está percebendo nada. E não, isso nem sempre acontece de forma consciente. Às vezes começa numa brincadeira que te incomoda e você finge que achou graça. Depois vira um comentário atravessado. Uma falta de consideração pequena aqui, outra ali. Um atraso constante. Uma resposta fria. Um sumiço sem explicação. E sabe o que acontece quando alguém percebe que pode fazer essas coisas sem nenhuma consequência emocional? O comportamento começa a se repetir. Porque o ser humano aprende muito rápido quais portas estão sempre abertas. Talvez por isso tanta gente tenha aquela sensação estranha de estar sendo testada o tempo todo nas relações. E, na verdade, muitas vezes está mesmo. Não num jogo calculado de vilão de filme, mas naquele comportamento silencioso que mede até onde pode ir sem perder acesso à sua atenção, ao seu carinho, à sua presença. É por isso que algumas pessoas estranham tanto quando você muda pequenas atitudes, quando demora um pouco mais para responder, quando para de justificar cada detalhe da sua vida, quando não corre atrás depois de um silêncio. Parece algo simples por fora, mas psicologicamente isso mexe muito com a dinâmica da relação. Porque a maioria das pessoas está acostumada com versões previsíveis umas das outras. A pessoa que sempre cede, a que sempre entende, a que sempre resolve, a que sempre volta. E quando alguém quebra esse padrão, acontece um curto-circuito emocional do outro lado. Tem gente que começa a procurar mais. Tem gente que fica irritada. Tem gente que muda completamente o jeito de agir. E isso revela uma verdade difícil. Algumas conexões não eram sustentadas por reciprocidade, eram sustentadas pela certeza de que você nunca iria embora. E talvez você já tenha vivido isso sem perceber. A amizade que esfriou no momento em que você parou de mandar mensagem primeiro. O relacionamento que mudou quando você começou a impor limites simples. O grupo que parecia te valorizar até você deixar de estar disponível o tempo inteiro. Essas situações machucam porque obrigam a pessoa a encarar uma realidade dura. Às vezes ela era importante enquanto estava servindo emocionalmente. E quando isso cai, vem aquela mistura de raiva, tristeza e confusão. Porque ninguém gosta de descobrir que precisou se diminuir durante tanto tempo para manter certas pessoas por perto. Só que aqui existe uma armadilha emocional muito comum. Muita gente acha que colocar limites vai afastar todo mundo. Então continua aceitando coisas que incomodam só para evitar conflito, só para não parecer difícil, só para manter uma falsa sensação de conexão. O problema é que toda vez que você engole algo que te machuca para preservar a relação, ensina silenciosamente aos outros que aquilo é aceitável. E o pior é que isso vai acontecendo devagar, quase invisível. A pessoa vai perdendo espaço dentro dela mesma sem notar. Vai deixando passar coisas pequenas até perceber que já não consegue mais ser espontânea perto de certas pessoas. Precisa medir palavras. Precisa agradar. Precisa manter uma versão leve, disponível e compreensiva o tempo inteiro. E isso destrói a mente aos poucos. Porque ninguém consegue sustentar por muito tempo uma relação onde só um lado precisa se adaptar constantemente. Só que existe um detalhe que quase ninguém percebe no começo dessa mudança. Quando você finalmente para de responder como antes, não é só o outro que muda. Você também começa a enxergar coisas que antes ignorava completamente. Talvez uma das coisas mais perigosas que podem acontecer com alguém seja passar tanto tempo tentando não desagradar ninguém que acaba desaparecendo dentro das próprias relações.
E isso acontece de um jeito silencioso. Não vem como um grande desastre. Não acontece de uma vez. Vai acontecendo aos poucos. Na vez em que você quis dizer não, mas disse tá tudo bem. Na mensagem que respondeu mesmo sem energia nenhuma, porque ficou com medo da pessoa pensar errado. Na conversa onde você concordou com algo que te machucava só para evitar aquele clima estranho depois. E quando percebe, já não sabe mais se as pessoas gostam de você de verdade ou da versão confortável que você criou para não perder ninguém. O pior é que muita gente vive assim sem perceber. Aprende desde cedo que ser aceito depende de ser fácil de lidar. Então começa a esconder partes reais de si mesmo. A raiva, o cansaço, a vontade de ficar sozinho, o limite emocional. Tudo vai sendo abafado como se sentir demais fosse um problema. Só que o corpo sente, a mente sente. E uma hora isso começa a aparecer de formas estranhas. Irritação constante, exaustão social, vontade de sumir por dias. Aquela sensação de estar cercado de gente, mesmo assim, sentir que ninguém conhece você de verdade. E existe uma cena muito comum hoje em dia que resume bem isso. A pessoa passa horas conversando, responde todo mundo, participa de tudo, mas quando fecha o celular sente um vazio absurdo. Como se tivesse passado o dia inteiro disponível e ainda assim continuasse emocionalmente sozinha. Porque conexão não nasce da quantidade de interação. Nasce da liberdade de poder existir sem precisar performar o tempo inteiro. E talvez seja exatamente isso que anda deixando tanta gente cansada mentalmente. Essa sensação de precisar estar sempre acessível, leve, engraçada, compreensiva, madura, como se demonstrar incômodo fosse afastar todo mundo. Só que existe uma verdade difícil nisso. Quem vive tentando agradar acaba atraindo relações onde quase ninguém se preocupa em agradar de volta. E dói perceber isso. Dói perceber que você estava se moldando inteiro por pessoas que nunca fariam o mesmo esforço. Mas ao mesmo tempo, essa percepção muda tudo. Porque pela primeira vez a pessoa começa a entender que respeito não vem só do carinho que você entrega. Vem também do limite que você sustenta. E aqui acontece uma virada muito forte. Quando você para de responder automaticamente, começa a ouvir mais a si mesmo. Quando para de tentar salvar toda a relação, começa a perceber quem realmente faz questão da sua presença. E isso assusta no começo. Tem gente que sente culpa por se afastar um pouco. Culpa por não estar disponível o tempo inteiro. Como se descansar emocionalmente fosse abandonar alguém. Só que não é. Existe uma diferença enorme entre ser uma pessoa boa e ser emocionalmente consumido pelos outros. E talvez maturidade tenha mais a ver com isso do que muita gente imagina. Não é sobre virar frio. Não é sobre ignorar todo mundo. É sobre parar de se abandonar para manter vínculos que sobrevivem apenas porque você se sacrifica o tempo inteiro. Porque no fim das contas, algumas pessoas só percebem o quanto estavam ultrapassando seus limites quando você finalmente para de aceitar tudo em silêncio. E é nesse momento que muita coisa muda. Não só na forma como elas enxergam você, mas principalmente na forma como você começa a enxergar a si mesmo. No fim, talvez a grande virada não aconteça quando você aprende a falar mais, mas quando aprende a não reagir da forma que sempre reagiu. Porque durante muito tempo você acreditou que precisava estar disponível o tempo inteiro para ser amado, aceito ou importante na vida de alguém. Só que algumas pessoas não se aproximam pela sua essência, se aproximam pela facilidade de acesso que tem a você. E quando você finalmente muda isso, tudo começa a se revelar. Os relacionamentos mudam, as conversas mudam, o comportamento das pessoas muda. Algumas se afastam, algumas estranham. Algumas começam a te procurar mais do que antes. E isso acontece porque, pela primeira vez, você saiu do automático. Pela primeira vez, deixou de responder movido pelo medo de perder alguém. E talvez seja exatamente aí que nasce o verdadeiro respeito. Não no excesso de esforço. Não na necessidade constante de provar valor. Mas na capacidade de sustentar quem você é sem se diminuir para caber na expectativa dos outros. Porque pessoas emocionalmente maduras entendem uma coisa que quase ninguém ensina. Quem gosta de você de verdade não precisa que você se abandone para permanecer. E isso muda completamente a forma como você olha para suas relações. Você para de correr atrás de reciprocidade forçada. Para de implorar por atenção em silêncio. Para de sentir culpa por ter limites. E aos poucos começa a perceber que paz mental vale mais do que manter conexões que te drenam aos poucos. Talvez algumas pessoas realmente mudem quando você parar de responder como antes.
Mas a maior mudança acontece dentro de você. No momento em que entende que não nasceu para viver se ajustando o tempo inteiro ao medo de desagradar. Porque quem passa a vida tentando ser aceito por todos, normalmente termina sem pertencer nem a si mesmo. E talvez, depois desse vídeo, você comece a perceber algo que antes passava despercebido. Às vezes o problema nunca foi o jeito como as pessoas te tratavam, mas o quanto você ensinou elas a se acostumarem com a sua ausência de limites. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa seu like, porque isso ajuda o canal a continuar trazendo conteúdos que fazem as pessoas enxergarem o comportamento humano de uma forma mais profunda e real. Se inscreve agora para não perder os próximos vídeos, porque toda semana tem reflexões que podem mudar completamente a forma como você entende a si mesmo e as relações ao seu redor. E eu quero saber uma coisa: qual tema você quer ver no próximo vídeo? Comenta aqui embaixo, porque muitos dos próximos conteúdos saem justamente das experiências e dúvidas de quem acompanha o canal. E aproveita para assistir o vídeo que apareceu na tela agora e entrar na playlist recomendada no card, porque ela vai conectar vários pontos que talvez você nunca tenha percebido sobre comportamento, personalidade e relações humanas.